O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que Maria é aquela que intercede a Jesus por cada um de nós, que Maria é aquela que pede a Jesus que dê o vinho de que precisamos em casa, o vinho da misericórdia, o vinho do amor, o vinho do perdão, o vinho da fé, o vinho da cura e libertação de doenças, de droga. Qual vinho, meu querido, que você precisa na sua casa? Peça à mãe que ela intercede a Jesus por nós. Maria, Rainha e Padroeira do Brasil, neste ano jubilar, o ano da esperança, o ano em que nós proclamamos os benefícios de Deus sobre nosso Brasil, sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus foi convidado para casamento. Maria estava ali. A mulher, são mais atentas, perceberam a falta, não é, que fazem dentro de casa, clama a Maria, clama a Jesus, pede a intercessão da Virgem Mãe. A mulher, percebendo a situação de cada dia, ela intercede à mãe e a mãe leva os pedidos a Jesus. Maria percebeu a falta de vinho e ela então vai dizer a Jesus: "Olha, o vinho acabou. Mulher, eu ainda não iniciei a minha missão. Olha, façam o que ele vos disser." Precisamos, meus queridos, fazer o que Jesus nos disser. Quando ontem, não é aclamado Maria, aquela que trouxe Jesus no ventre, aquela que amamentou a Jesus, Jesus vai dizer: "Olha, bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática." E é Maria que está dizendo para nós hoje: façam tudo o que ele disser.
ouçam a sua palavra. E ali, meus queridos, ele pega aquelas talhas, eles as enchem de água e ele transforma aquela água em vinho de primeiríssima qualidade. Manda entregar, não é? Ao mordomo, ao dono da festa, ao que estava ali animando a festa, e ele vai questionar: olha, por que esse vinho melhor você serviu agora? Normalmente se serve no final, no início, não é, da festa. Olha, meu irmão, minha irmã, o vinho que Jesus nos oferece é um vinho eterno, é do início ao fim. É o verdadeiro vinho da eternidade, é o verdadeiro vinho da misericórdia infinita do Pai. Mas aqui, meu irmão, o que fica para nós é nós invocarmos sempre a nossa padroeira, a padroeira do nosso Brasil, para que Jesus traga para nós o vinho que está faltando na igreja, na política, nas nossas casas, na sociedade. Quanta fome, quanta miséria crescendo no nosso país, quanta dificuldade, quanto desemprego, quanta falta de moradia cada vez maior na nossa nação. E nós precisamos invocar a Maria para que ela peça a Jesus que nos dê o vinho necessário de que cada um de nós estamos precisando. O que nós precisamos, meus queridos, é fazer o que Jesus nos está pedindo. Ser humilde, não ser egoísta, dividir um pouco o que temos com aqueles que menos têm, não querer acumular, não querer fazer, não é, do seu poder, dos seus status, só para individualizar a sua vida, só para crescer individualmente. Não, meu querido, não. Nós devemos fazer como a rainha Esther, que aqui, não é, na primeira leitura, no livro, não é, do Apocalipse, ela vai pedir, não é, olha, eu quero a libertação, rainha Esther, né, na primeira leitura, ela quer e pede a libertação dela e de todos os seus. Vamos pedir a Esther aqui, que é a própria Maria hoje, que ela então interceda a Jesus pelo nosso Brasil e pelo mundo, pelo fim da guerra, para que haja paz, para que haja vinho de qualidade em todos os corações, e que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí. Vamos juntos, meus queridos, neste ano jubilar, pedir a nossa rainha e padroeira que nos dê o que nós estamos precisando, o vinho de cada dia, que ele jamais falte em cada um de nós, e que assim seja. Amém. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, com vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheios do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossas proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja.
Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a padroeira do nosso Brasil! Que ela traga para o Brasil e o mundo o vinho de que estamos precisando, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.